Vamos lá, vamos começar? Pessoal, todo mundo está me escutando bem? Bom, primeiramente, obrigado aí pela presença de vocês. A gente vai falar um pouquinho do tema do futuro do mercado automotivo de aftermarket no sentido de gestão, né? Que futuro é esse? Que gestão eu tenho que ter no meu centro automotivo? Que gestão que eu tenho que ter numa autopeças? Que gestão eu tenho que ter numa oficina, né? E eu vou me apresentar daqui a pouquinho, mas eu me coloquei uma interrogação aqui no futuro de propósito, né? Será que é futuro? Ou nós estamos vivendo já isso hoje, né? Então a gente vai conversar aqui e a gente vai trazer algumas respostas que eu acho que todo mundo aqui já sabe o seu negócio, já está vendo o que está acontecendo. Então eu acho que o futuro já está acontecendo, né? Então aqui é mais uma conversa nossa para melhores práticas de gestão, o que eu preciso estar antenado aqui para eu poder ficar presente no mercado e não morrer, né, e crescer. Tá? Então esse aqui é mais um bate-papo de uma visão minha que eu tenho, de conversar com alguns fabricantes, algumas pessoas, mas a gente pode conversar aqui também, trocar uma ideia. Bom, então o tema, a gente vai falar um pouquinho da tecnologia no setor do aftermarket, ou seja, o futuro, pensando em tecnologia, pensando em gestão do aftermarket, tá? Me apresentar um pouquinho, meu nome é Adilson Rossi, eu trabalho no mercado automotivo há uns 36 anos. Basicamente, minha formação vem de fabricantes de veículos, né, montadoras, principalmente Toyota. Trabalhei muitos anos como consultor da Toyota do Brasil. Eu brinco, né, que eu tive a sorte de estar na Toyota. No finalzinho da década de 90, vieram os japoneses para o Brasil para começar a colocar os conceitos da Toyota aqui no Brasil. Que conceito? Just in time, agendamento de serviço, política de peças, giro de estoque. Eles precisavam de alguém aqui no Brasil para sentar junto com os japoneses para escrever o requisito, até porque o Brasil tinha algumas diferenças do Japão. O Japão, a ordem de serviço é um documento em branco, né? Como se fosse um checklist. Aqui no Brasil, não, a ordem de serviço é um documento fiscal. Em alguns estados você tem escritura, a ordem de serviço. Então eu tive a sorte de estar junto nesse momento. Então todo o processo da Toyota, do início ao fim, de serviço de Toyota, que a gente escreveu aqui no Brasil, eu que participei, e aí eu treinava os consultores da Toyota que ia ao campo depois. E após a Toyota, ela começou a exportar, né, os profissionais, então o cara saía da Toyota, ia para Hyundai, ia para Honda, e ele levava esse conceito de gestão e esse conceito de giro de estoque. E aí os caras saíram, ia para o aftermarket, ia para uma Bosch, ia para uma De Pascoal, ia para uma ZF. Então, assim, eu tive a sorte, né, a grata sorte de estar no lugar certo, no momento certo. Então a gente vem desde a década de 90, 2000, implementando isso no Brasil. E eu falo sempre assim, ó, o mercado do automotivo de concessionárias, só um pouquinho de história antes de a gente entrar, no final da década de 90, no comecinho da década de 2000, ele começou a precisar a se profissionalizar. Então ele percebeu que, cara, eu preciso me profissionalizar. O estoque era no Cardex, não sei quem é mais antigo aqui lembra, né? Estoque no Cardex, para controlar o estoque na fichinha ou no Excel, ele precisava de sistema. Então ele começou a se profissionalizar na gestão de estoque, precisou se profissionalizar na gestão de serviço, porque se você ficar um dia parado sem atender um carro lá, é tempo perdido, não volta atrás. Então ele precisou de tudo isso. Então ele começou a fazer essa gestão. Então no final da década de 90, no começo da década de 2000, as concessionárias começaram a ter essa preocupação. E eu percebo isso no aftermarket hoje. Então eu faço um paralelo. Nós estamos passando no momento do aftermarket igual o momento que as concessionárias e montadoras passaram na década de 2000. Necessidade de gestão assertiva, outros canais de comunicação, agora tem internet. E aí nós tivemos a pandemia, né, o senhor da pandemia que acelerou muita coisa que precisava. Então eu sempre falo, quando eu vou numa fábrica assim, eu falo, o que eu vejo no mercado de aftermarket? Uma necessidade de profissionalização da gestão igual aconteceu no mercado de concessionária na década de 2000. É isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Então eu vou trazer essa experiência que a gente teve em Toyota, em toda essa experiência de gestão, com grandes fabricantes, Bosch, tudo isso, para a gente falar um pouquinho. Por que eu não posso ter isso na minha oficina? Ah, minha oficina é pequena, Dilson. Não importa. Talvez você não vai colocar toda a gestão, mas uma parte você vai. Que se você não fizer isso, o concorrente vai fazer. Né? E se o concorrente fizer, como fica? Então, mas é um bate-papo, né, para trazer alguns insights para vocês, para a gente sair daqui e falar, cara, não é futuro. Né? Vocês vão ver aqui na apresentação que isso que ele está falando eu já sei. Tá, mas a gente está praticando isso, né? A gente está fazendo isso? Talvez não. O Excel é importante? Lógico que é, eu tenho minha planilha aqui, mas o Excel não pode ser minha ferramenta mais importante de gestão. Eu tenho que ter outras coisas, porque senão eu começo a perder cliente, eu começo a ser improdutivo na oficina, eu poderia estar vendendo mais tempo de mão de obra, eu não estou. Eu poderia estar vendendo mais peças, eu não estou.
Às vezes eu coloco uma peça para vender na internet, mas como não está integração com o meu sistema, a hora que o cara vem buscar, eu não tenho a peça. Aí, ao invés de aumentar minhas vendas pela internet, eu estou montando um monte de problema, porque eu não tenho a gestão disso, a peça que o cara comprou eu não tenho no estoque, aí fica aquela loucura. Então, ou seja, nós estamos num momento que se a gente não se profissionalizar ou pensar em alguma profissionalização, a gente pode estar fora do mercado. Pode ser forte isso? É, mas o meu concorrente está fazendo. Então, eu trouxe alguns temas para a gente pensar que é o cliente mais conectado. Então, hoje, os nossos clientes estão mais conectados, vocês estão mais conectados, né? Meu sobrinho um dia perguntou para mim, tio, como que você fazia trabalho na tua época? Eu ia na biblioteca. Nossa, biblioteca, ler livro, é? Hoje você põe no Google lá, né, traz tudo. Hoje tem a IA, não sei quem já está usando a IA, aí você já põe a IA, já vem o trabalho pronto. O cara não pensa que no passado eu tinha que ir na biblioteca. Então, é um mundo diferente hoje. Então, a gente está mais conectado. Automatização de processo e gestão assertiva, ou seja, não é só a gestão, ela tem que ser assertiva. A gestão por si só, eu tenho gestão, é muito bonito, mas, cara, ela está te trazendo dinheiro? Ela está te deixando ela está deixando você perder dinheiro, ou seja, deixando de perder o dinheiro. Aí beleza. Se fala que só tem gestão por digestão, você vai gastar dinheiro à toa, você vai investir numa ferramenta, ela não vai trazer mais assertividade para você, vai trazer mais trabalho. Tem uma frase que a gente sempre falava, cuidado quando você otimizar os teus processos, colocar no sistema. Porque se o processo não estiver legal, você vai sistematizar um processo ruim. Aí é difícil voltar. Então você vai pegar um processo que não está legal, vai colocar ele num sistema, qualquer outro, você vai gerar um problema muito maior do que você tinha. Então, você tem que agregar tudo isso. Integração de sistemas é uma coisa fundamental hoje em dia. Pô, eu quero vender na internet, tem Shopee, tem o Mercado Livre, tem uma oficina aqui no canto, o cliente pode estar integrado com você fazendo agendamento ou comprando peças, né? E a experiência do cliente e pessoas, né? Então, ou seja, esses quatro pontos aqui, vamos supor assim, que são 4 pilares que a gente entende, que a gente tem que pensar. Adilson, eu tenho que fazer todos eles? Não. Eu acho que cada um de vocês está num momento de maturidade ou não, mas a gente tem que começar a olhar para isso com outros olhos. Antigamente era besteira, só empresa grande que precisa, né? Agora não. Só fazer uma pergunta. Aqui quem é centro automotivo aqui? Só ergue a mão para mim saber. Centro automotivo. Quem é loja de peças aqui? Loja de peças. Tá. Quem não é nada aqui, nem centro automotivo, nem loja de peças, ergue a mão, é outra coisa. Né? Então, ou seja, nós temos várias gente aqui de alguns setores diferentes, né? Centro automotivo e loja de peças, um é serviço, o outro é peça, mas tem um problema de gestão disso, né? Eu, quando tenho centro automotivo, tenho peça para vender, eu tenho que ter giro. Eu vou trazer esses 4 pontos para a gente poder conversar. Pode passar? Então, apenas só uma pesquisa que eu fiz aí, né? Usando a IA também, né? Trouxe. Cliente mais conectado. Pô, nós somos clientes de alguma coisa, né? Então, eu trouxe em 2024, segundo a Digital Brasil, né? No Brasil, aproximadamente 65% dos usuários da internet realizam compra por aplicativos de lojas no telefone celular. Cara, 65%. É muita coisa. E aí, eu que tenho loja de peça, eu penso, cara, eu estou em algum lugar disso? Eu estou na Shopee? Eu estou no Mercado Livre? Pô, não estou. Eu não vou montar um aplicativo meu, né? Mas se eu tiver na Shopee para comprar peça, meu concorrente não tiver, será que eu não vou vender mais peça que ele? Então, eu trouxe esse insight só para a gente saber. Eu tenho que estar. E às vezes a gente acha que é tão difícil estar numa Shopee, tão difícil no Mercado Livre, e não é, né? Às vezes é ter sistemas integrados para a gente poder rodar isso. Isso representa uma parte significativa das transações do e-commerce. 415 milhões de pedidos nós tivemos em 2024. Cara, é muita coisa, né? É muita coisa. A hora que eu olhei isso, eu fiquei admirado. Eu falei, caramba, eu sou um desses caras, né? Eu tenho um filho pequeno de 10 meses, minha esposa compra direto na Shopee, é fralda, é isso. E eu nunca imaginava, mas está conectada, ela compra pela internet. Às vezes ela tem preguiça de sair e pegar o carro para comprar. Mas o cara que compra uma peça, será que ele também não pode? O cara que está acostumado. Pega essa moçada nova, de 20 anos, né, os milênios, que estão acostumados a comprar na internet. Será que ele quer ir na loja de autopeça para comprar? Dilson, é mais difícil peça, porque tem que trocar. Ok. Mas eu não preciso estar no canal só. Eu posso vender peça de autopeça, posso vender peça no Shopee. Ao invés de eu contratar vários vendedores, pagar uma CLT e pagar a comissão, por que não então mais um canal? Eu vou pagar a comissão para o canal, mas não tem problema de CLT, não tem que contratar ninguém, então a gente tem que pensar. E vender serviço, a mesma coisa. Pô, eu vendo serviço pela internet? Às vezes o cara compra peça, mas ele compra peça em outro lugar, pode fazer serviço aqui, ou eu faço um combo, compra peça e troco o serviço aqui.
Gente, tem muita coisa para a gente fazer, né? Isso não é futuro, isso já está acontecendo. A gente veio num projeto, não sei se vocês viram, a Cedelco está no Shopee. A Cedelco está vendendo peças pela Shopee, né? Você viu? Cara, a Cedelco é da GM. Nós estamos com o projeto com a Shopee, com um cliente nosso querendo vender pela Shopee. Ele começou a testar e falou assim, olha, eu fiquei espantado. Na primeira semana, o que eu vendi de peça pela Shopee, que eu nunca imaginava que alguém ia comprar peça pela Shopee. Porque esses caras novos, esses milênios, até a gente que é mais velho, né? A mulher chega para comprar alguma coisa na Shopee, tem lá autopeças. Pô, autopeças da Shopee? Vela, farol, né? E aqui a gente falando só de mercado de e-commerce de peças automotivas no Brasil, as vendas pela internet representam entre 5% a 8% do total do faturamento de peças automotivas. Então, ou seja, 8% de tudo que se vende no Brasil já está vendendo pela internet. E aí pergunta o que a gente tem que fazer, para quem tem loja de peças, eu estou lá. Ah, cara, às vezes não é para mim. Puta, não é para mim, para você até quando? Mas se o teu concorrente entrar... Eu sempre falo, gente, nós temos que deixar o cliente chegar a nós a mais de um canal. Lógico, não adianta eu ter um canal, por isso que eu vou falar de integração de sistema, sendo que eu não olho para ele, aquilo que eu falei no começo. Nós fizemos uma pesquisa junto com a De Pascoal, com a Stellantis, que tinha gente que parou de vender peças da internet. 95% da resposta, o que era? Ah, como eu não tenho sistema integrado, a hora que eu vendia a peça, o cara vinha buscar, não tinha. Porque alguém tinha vendido. E aí gerava mais insatisfação. O cara começa a reclamar, não reclame aqui. Ó, o cara vende, mas não entrega. Mas não é um problema dele, é o problema do processo dele. Aí ele deixou de vender na internet. Mas será que um problema que a gente encontra é motivo para a gente não deixar de vender na internet? Se o nosso concorrente encontrou esse problema e resolveu esse problema. Então isso aqui, eu estou trazendo esse número só para a gente pensar em sites, né? Pensar junto e falar, cara, realmente, né? Eu não estou na Shopee, eu não estou no Mercado Livre, eu não tenho nem internet, nem página. Meu vendedor é o mecânico que vem buscar. Ok, mas até quando, né? E se eu quero crescer, como que eu vou crescer? Eu tenho que crescer em outros canais. Tá ok? Pode mudar? Então, se a gente falar em gestão assertiva, né, vamos entrar um pouquinho mais no operacional, a gente fala de 4 pilares, né? Eficiência operacional, gestão de estoque, atendimento ao cliente, redução de custo e análise de dados, né? Eficiência operacional, que é redução de erros e velocidade. Como eu falei, se eu tenho um sistema integrado, eu reduzo o erro de não ter a peça no estoque e vender a peça. Eu reduzo o erro de, por exemplo, a gente pegou vários casos que a pessoa cadastrava uma peça com a mesma peça com outro código. Ah, uma vela, vai. Uma vela da Bosch. Bosch 01. O outro ia lá, Bosch tracinho 01. Bosch espaço 01. Aí quando queria fazer uma gestão, eu jogava para a internet, qual ia? Ia Bosch 01, Bosch tracinho 01. Quando vinha para comprar, o cara consultava com traço. Então, ou seja, essa eficiência operacional, isso perde tempo, pode perder venda, pode perder valor, pode virar ralo para a peça ir embora, né? O cara começa a cadastrar com um código diferente. Então, são coisas que a gente tem que se atentar. Padronização de código de peça. Ah, Dilson, é um trabalho? Quem está trabalhando há muito tempo e não fez isso, vai ter um trabalho maior, mas vai ter que começar. O bom é que ele termina. Agora, se eu não começar a fazer isso, eu vou ter sempre um problema de duplicidade de informação. Aí, se eu quiser vender no Shopee da vida, se eu quiser vender no Mercado Livre da vida, se eu quiser fazer um trabalho de agendamento ativo, que eu vou falar daqui a pouquinho, complica mais, porque eu tenho uma mesma peça com mais de um código, né? A gestão de estoque. Uma informação para vocês, quem tem loja de autopeça. Quando a gente implantou no Brasil, no começo da década de 2000, a gestão de estoque da Toyota, que chama curva J, Just in Time, o que eu estou falando não é mentira, tá, gente? Vocês podem perguntar, pode ir atrás. O giro de estoque da Toyota em São Paulo, onde ficava o centro de distribuição de peça, era de 7 dias. 7 dias girava todo o estoque dela. Ah, Dilson, mas é uma concessionária, é mais revisão, eu já sei o serviço que vai vir. Tá certo. Só que a Toyota conseguiu fazer uma coisa na época que nenhuma montadora tinha feito. O giro de estoque de uma marca tradicional, Volkswagen, GM, era de 120 dias. A Toyota conseguiu baixar para 7 dias. Por quê? Ela trabalhou na eficiência operacional dela na parte de agendamento de serviço. Se eu agendo ativo, eu sei que o cara vai fazer e sei que peça que ele vai usar, e se eu cadastro o meu tempo dessa peça chegar, se eu não tiver, eu consigo ser mais assertivo. A peça chegou hoje, amanhã eu já aplico. Então, nesse conceito, ela saiu de 90 dias para 7 dias na capital e no Acre, que era o lugar mais longe que a Toyota tinha, a 15 dias. Como está hoje? Hoje está um pouquinho maior o estoque, porque tem mais modelo, né? E agora tem uma parte de acessório.
Eu estava conversando semana passada, hoje em São Paulo o estoque está girando de 15 a 17 dias. Mas não é só o estoque em si que gira isso. Tem que ter toda uma gestão de eficiência operacional, código padrão, agendamento de serviço é muito importante. A gente vai falar um pouquinho mais. Saber que o cliente está vindo, né? Adilson, eu sou centro automotivo. Eu não tenho... Tem. Pelo histórico de passagem, eu coloco quilometragem, pela média, eu começo a fazer um agendamento ativo. Eu ligo para o meu cliente. Como você chama? Danilo. Ô Danilo, eu sei que a última vez que você veio aqui, estava com 30 mil, tá para trocar a pastilha, tô te ligando para isso. Ah, cara, puta, tá com 39 mil, realmente preciso aí, eu vou. É um agendamento ativo que você fez. Vamos já agendar? Já agenda ele. No teu sistema já está cadastrado o tempo de entrega da peça que você não tiver. Ele chega e é atendido na hora, a peça que você precisa já é aplicada na hora. Foi isso que a Toyota conseguiu de just-in-time de 7 dias. Não porque ela é mais bonita que as outras, colocou processo, colocou agendamento, colocou eficiência operacional, porque a rede estava cheia de código duplicado. Tinha código de óleo 90.915, 10.003, óleo mineral. 90.915, espaço 10.003, óleo mineral. Tinha 4, 5 vezes o mesmo código. 4, 5 códigos de peça diferente para o mesmo produto. Como que você vai fazer assertividade de giro de estoque? Então, ela fez toda essa parte. Atendimento ao cliente, né? Melhor experiência de agendamento de serviço. Hoje, eu permito que meu cliente se agenda. Isso aqui é uma coisa importante. Por exemplo, Adilson, legal, vou começar a fazer o agendamento ativo. Cara, começou a vir gente mais para minha oficina, está trazendo mais carro, eu quero aumentar. Ok, nós vamos aumentar. Vou ter que contratar mais gente? Vou. Mas se eu fizer diferente, se eu empoderar meu cliente do setor automotivo Adilson, eu der um app para ele, que ele vai entrar nesse app, vai ver quando tem vaga, que mecânico ou que técnico que está livre, para ele mesmo se agendar. Pô, você vai aumentar a passagem da oficina com agendamento ativo e ele fazendo por ele mesmo. A gente fez uma experiência numa outra rede que ele fez isso. Vamos fazer o teste? Vamos. No começo o cliente achou que ficou meio assim, depois que o cliente percebeu que ele conseguia se agendar. Qualquer horário, porque oficina normalmente 6 horas fecha. 10 horas da noite lembrei que eu tenho que levar o carro para trocar a paleta de para-brisa, alguma coisa assim. Se eu tenho o app, amanhã às 10 horas, na oficina do Danilo, tem vaga. Eu vou lá e me agendo. Automaticamente cai numa tela do sistema para ele lá, né? Então, ou seja, você começou a fazer um agendamento ativo, você começou a dar uma experiência para o cliente diferente. Olha a experiência que você está dando para o cliente. Né? Hoje, assim, eu consigo, o cliente não tem que ficar te ligando, ninguém atende o telefone, alguém está ocupado. Ô, Danilo, atende o telefone aí, está tocando. Alô, é do centro automotivo Danilo, você quer revisão? Só um minutinho, por favor. Ô, Adilson. Cara, acontece, não estou falando que não acontece, mas se eu conseguir, primeiro, ter uma gestão assertiva, uma gestão de estoque, o primeiro e o segundo é base para você dar uma experiência para o cliente, porque não adianta você querer dar uma ferramenta para o cliente se o teu estoque está ruim, se você não tem a gestão da oficina plena. Então, a hora que você começa a empoderar seu cliente para ele vir, você começa a ter um agendamento ativo sem ter muito CLT, sem ter que contratar muita gente. Adilson, você está devaneando, hein? Não, cara, é o presente isso. Tem muito setor automotivo hoje fazendo. Adilson, não estou nesse ponto ainda, não tem problema. Planilha Excel, vai controlando. Mesmo que o papel de pão, liga para o cliente, não estou falando que tem que usar sistema. Eu estou falando assim, começa a fazer isso, começa a pôr um Kanban, uma quadra lá, quem é um cliente que vem, encerrou o S, tira o papel, pensa que for na mão, mas eu olhei no quadro. No final do dia tem que estar zerado o papel. Se não está zerado o papel, é porque tem algum carro pendente. Pode ter algum carro de um dia para o outro dia, não tem problema, mas vai estar lá, pendência. Põe na tela de baixo. Gestão à vista, porque senão o cliente liga, meu carro está pronto? Espera só um pouquinho. Estou usando você que você está aqui. Danilo, o carro do Adilson está pronto? Que carro que é? É um Vectra. Não, só falta lavar, está trocando. Acaba isso. Adilson, não tem sistema. Cara, vamos na tela. Redução de custo. Se eu fizer uma gestão, eficiência operacional, gestão de estoque, e dar esse atendimento para o meu cliente, automaticamente reduz o meu custo. Né? Se você cresce, e cresce exponencialmente os custos, ou custo com estoque, ou custo com funcionário, não adianta. Quando a gente fala giro de estoque rápido, quer dizer o quê? Dinheiro rápido. Porque quando você compra a peça, você capitaliza dinheiro na peça. Então, se a peça fica 1 ano parado, você não tem que pôr só o custo que você pagou da peça, tem que pôr o custo de estoque dessa peça. Né? O custo financeiro, porque contábil não tem, mas o custo financeiro tem. Paguei R$1.000 da peça. Se eu tivesse aplicado esses R$1.000 no Selic, daria tanto. Quanto está me custando? Então, se eu consigo fazer um giro mais rápido, além de eu atender melhor meu cliente, eu consigo retornar o capital. Na Toyota, na época, tinha um outro indicador que ela usava, que é a taxa de serviço. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo. O que é isso? Quantas peças eu tinha no momento que o cliente precisava?
Então, eu tenho que ter um estoque enxuto, mas se eu tenho um estoque enxuto de cada 10 OS eu tendo só duas, não adianta. Eu tenho que ter as peças certas para atender a maioria dos clientes. E a taxa de serviço mínima que a Toyota preconizava era de 90%, ou seja, de cada 10 OS, 9 eu atendia de imediato, com giro de estoque de 7 dias. Cara, fantástico isso. Ah, vou chegar a isso? Não, um aftermarket não vai chegar a isso. A gente estava conversando na De Pascoal, a gente conversando na Bosch, não vai chegar por causa do tipo de serviço. Mas a gente vai consegue reduzir bem se a gente aplicar isso, os dias de estoque da peça, tudo giro, porque eu começo a fazer mais preditivo, tá? E análise de dados, né? Então, ou seja, eu começo a fazer análise de tudo isso que aconteceu e começar a gerar, colocar indicadores, colocar ações, né? A gente fala, fazer o Gemba, né? Vamos ver com os próprios olhos o que está acontecendo. Pô, aqui a eficiência operacional não está tão legal. O que a gente vai fazer? Eu vou fazer um plano de ação, vou fazer um PDCAzinho. Cara, mas para empresa grande? Não. Para quem tem um carrinho de pipoca, também tem que fazer. Eu sou diretor de mercado da Lynx, né? Atendo montadoras, associações de marcas, rede de parcerias. Mas eu sou empresário também, tenho minhas empresas. Né? Eu tenho 5, 6 empresas lá, uma delas é uma loja de autopeça. Eu falei pro cara, vamos colocar isso, vamos colocar aquilo. Cara, não, isso aqui é só uma empresa grande, Adilson, você trabalha aqui, não, vamos colocar. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar, vamos pôr no Excel. Então começa a ver a diferença, né? Ah, vamos fazer um inventário, está demorando muito, porque ela pesa. Ah, vamos comprar uma balança, vamos pesar isso aqui. Então, ou seja, são toda a eficiência operacional que a gente consegue colocar, sim. Não é só o sistema. Colocou o processo, como eu falei. Pegar um processo ruim e colocar para o sistema, você está sistematizando um processo ruim. Mas faz um processo bom, pode ser no Excel mesmo, e depois, agora eu estou pronto para pôr um sistema. E vai, tá bom? Pode passar. Integração de sistema, né? A gente fala muito de, eu estava falando no começo, os 5 pontos, né? Sistema de gestão, canais de venda, agendamento de serviços, demanda de produtos e clientes. Isso aqui é importante para quando você for vender na internet. Quando você for começar a dar empoderamento para o teu cliente. Eu tenho um sistema aqui que eu comprei, seja qualquer ele for, tá? Links, qualquer outro. E vou começar a vender na internet, mas eu não tenho integração. Eu vou fazer manual. Vai acontecer aquilo que eu falei no começo. Vai vender o produto, a hora que o cliente for vir buscar, não vai ter o produto. Ou pior, o produto mudou o preço e você não atualizou o que está na internet. Então, vários problemas que você pode ocasionar dessa falta de integração de sistema. Por isso que quando você for sistematizar a tua oficina, a tua loja de autopeça, vocês precisam se preocupar com algum sistema que já tenha bastante coisa nativo nele. Porque a hora que você começa a querer pendurar um monte de sistema, integrar com tudo isso de uma maneira, não vai dar certo. Por quê? O cara vai falar assim, ó, Danilo, o problema da integração tu é com o Mercado Livre, liga para lá. O Mercado Livre fala assim, ó, o problema é com o teu sistema de gestão. Um joga para o outro, você fica puto, fica nervoso, fala, não vou usar mais essa bosta aqui não, né? Desculpa o termo chulo, mas assim, para com isso, vamos voltar para o papel que dá certo. Então, esse é o grande problema. Canais de venda. O que é canal de venda? É qualquer lugar que o cliente te acha. Tua loja física é um canal de venda. Então, ele vai lá pessoalmente? Vai. É um canal. Ele liga para você? Liga, 2 canais. Ele tem WhatsApp? Tem. Ele tem internet? Então, são todo lugar que você consegue fazer com que o cliente te pegue, te busque, é um canal de venda. Então, como que eu amplio o meu canal de venda? Estando no WhatsApp, vendendo no Mercado Livre, vendendo na Shopee, vendendo no meu aplicativo, assim, se vocês tiverem o aplicativo de vocês. E o importante é estar tudo isso integrado, porque não adianta você dar um canal de venda se a experiência do cara é ruim. Ele não consegue consultar o estoque, ele não consegue ver a mercadoria que tem. Tá? Demanda de produto, né? Ou seja, o sistema tem que ter uma integração da demanda, que a hora que vender uma peça, baixar automaticamente lá da página, lá do Mercado Livre. Mercado Livre, eu quero deixar 5 produtos aqui para vender, que é meu estoque inteiro. Mas se vender um, baixa aqui para mim automático. A grande maioria da disrupção também é isso. O cara vendeu e esqueceu de lado da manutenção, porque não está integrado. São detalhes pequenos que parecem óbvio, mas se você não fizer, faz diferença. Tá? E a parte de clientes. Né? Pode voltar mais um? Uma falha técnica aqui do... Não tem problema, pode deixar que eu vou tocar aqui. E a parte de clientes, ou seja, quando eu falo integração de clientes, é integração de clientes em todo o canal. Se ele me compra na internet, automaticamente tem que estar no meu sistema registrado que ele comprou da internet. Quando ele vem comprar aqui, eu colocar o dado dele, eu já sei que ele compra tanto na internet, tanto pessoalmente. Esse cara aqui veio aqui fazer serviço de revisão, veio qualquer serviço, eu ofereci uma coisa ele não quis, aí você registra. Aí quando o Danilo volta, Danilo, a última vez aqui você não quis trocar a pastilha,
Você trocou pastilha, mas o disco precisava dar um passo, você não quis. Você não quer aproveitar agora? Cara, pô, mas como que ele sabe? Né? Então, são registros que a gente está fazendo. Então, são tudo essa parte aí que parece que é futurista, mas não é, né? Ah, disso, mas é óbvio que você está falando. É óbvio, mas nós não estamos fazendo, né? Nós não estamos fazendo ainda. E por último, e não menos importante, são pessoas. Né? Por que a Toyota fez, deu certo, e uma outra marca fez e não deu certo? Né? Não vou falar outra marca. São as pessoas. Hoje, o material humano está tão importante ou mais que a tecnologia. Não adianta nada você ter tecnologia que as pessoas não estão capacitadas, né? A usar essa tecnologia. Vou dar um exemplo, eu. Tempos atrás eu não comprava na Shopee e falava, nossa, mas que coisa difícil aqui, amor, eu não estou achando onde... Meu dedo é muito grosso, sei lá. Você não estava sabendo usar. Quando eu comecei a usar, eu falei, nossa, que facilidade. Então, e as pessoas do lado nosso, né? Tem que ter capacidade para entender isso e atender. Olha, canal de venda, você tem um canal de abertura, você tem um app, como eu comentei. As pessoas desse lado têm que estar preparadas para fazer um agendamento ativo, fazer uma gestão de processos. Né? Nós colocamos no nosso produto, só para fazer um merchan, uma IA, porque tem muito turnover na rede. Né? Você contrata um cara, treina, ele sai. Então nós colocamos uma IA no produto, porque o cara tiver com uma dúvida, ele coloca na IA. IA, quando o cara compra um filtro, normalmente o que é bom trocar? A gente deixa pronto isso, mas deixa o IA para o cara perguntar. E por que a gente fez o investimento numa IA? Por causa que as pessoas são trocadas, está tentando turnover, né? Troca de pessoas muito grande no aftermarket. É muito mais uma funcionária. O cara ganha 1.200 aqui, o outro concorrente fala, dá 1.300. O cara sai, por R$100 ele sai. E aí deixa você na mão, você fez tudo isso, então você precisa capacitar as pessoas e deixar preparado o teu sistema para isso, tá? Mas só para fazer um resumo, já estourei o tempo aqui, a gente tem que se preocupar com tudo isso, Adilson. Puta, é muita coisa? E não. E não. Primeiro a gente tem que olhar para a nossa casa. Falar, cara, o que eu tenho já hoje? Puta, eu tenho isso, mas não estou fazendo bem feito. Vamos voltar lá, vamos fazer a gestão do meu estoque, vamos tentar fazer um agendamento ativo, vamos colocar um planejamento, vamos contratar uma pessoa específica. Não sei, não, vou começar minha esposa. Se tem parente que trabalha, tem filho que faz faculdade, cara, vem aqui, me ajuda. Né? Vamos fazer um agendamento ativo. Não tem um sistema ainda, faz na planilha Excel. A última vez que agora eu vou usar o Wesley aqui um pouquinho. O Wesley veio aqui, passou, não tem sistema. Paga na planilha. O último dia que o Wesley passou aqui com o carro dele, placa o que ele fez e para tentar chamar ele. Aí eu vou no Excel e filtro, né? Eu vou trazer aqui quem veio há um mês atrás e está com 30 mil. Ele vai trazer, vou ligar, Wesley, a última vez que você veio aqui trocou pastilha, você não quer voltar que está na hora de fazer qualquer outra coisa. Mesmo não sendo revisão, serviço de manutenção corretiva, você tem sempre. Né? Paleta, bateria, limpeza de bico, troca de vela. Você consegue fazer uns combos para estar chamando o cara aqui. E lógico, se o cara passar nesse meio tempo, né, vai lá, atualiza a quilometragem para fazer a média dele. Então, ou seja, tudo isso, gente, não é futuro. Parece que está longe, mas está aqui, está agora. E como que nós vamos fazer isso? Aí cada um vai ter só o seu caminho, né? Mas o recado que eu quero passar eu não estou vendendo na internet. Não é para mim. Cara, vamos rever isso. Se eu vender R$1.000 a mais na internet com custo de R$200, livre 800, 800 que eu não vendia na internet. Mesmo que você faça na mão o processo. Né? Mas aí você começou a crescer, cara, aí eu vou atrás do sistema automatizado, eu vou tentar fazer integração do sistema, fazer processo. O recado que a gente sempre fala você tem um carrinho de pipoca ou você tem uma montadora. A gestão mínima é onde você faz ganhar dinheiro ou perder dinheiro. Gestão de estoque, principalmente, quem tem loja de autopeça, né? Eu lembro que meu tio tinha uma loja de autopeça no interior de São Paulo e ele morreu e tinha peça lá de 40 anos. Ninguém queria comprar mais. Peça do Femenê, né? Tem gente que nem conhece mais Femenê, feixe de mola. Eu falei para minha tia, não dá para... Ferro velho. Foi para o ferro velho. Então, ou seja, esse foi um exemplo que, como ele deixou a gestão de estoque à parte, ele comprava de tudo e ele falava assim, não, ele falava assim, Adilson, tem que ter de tudo. Ok, mas de tudo que sai. Aquele giro de estoque de 7 dias, com uma taxa de serviço de 90%, ele tinha o suficiente que sai. Né? Uns falam gol de área, que as peças que mais vende ficam na frente, cada um faz... Mas ele tinha o controle de estoque. Agora, eu quero ter tudo para atender e eu começo a investir muito capital e a peça não sai, a gente quebra por isso. Eu já vi amigos meus quebrarem por falta de gestão de estoque, eu tenho que ter tudo. O cliente fala, eu quero tudo. Aí você vai compra rolamento, compra isso, coisa não sai, dinheiro parado, e cliente que vendendo a prazo, e o cliente não te paga. Então, essa gestão, ela começa a te dar um gás,
E qual é a consequência disso? O fluxo de caixa melhor, cliente mais satisfeito e lucros melhores, né? E lucros melhores e principalmente perda. Às vezes, deixar de perder dinheiro já é a mesma coisa igual a lucro. Às vezes nós estamos perdendo dinheiro e não agendar um cliente, deixar, pô, eu podia ter ligado para ele. Às vezes nós estamos perdendo dinheiro numa gestão de estoque assertiva que eu não faço, né? Então são tudo, eu trago para esse mercado de aftermarket que a gente aprendeu lá na Toyota e é verdade, cara. Às vezes os detalhes, né? E eles fazem muito o Gemba lá, Gente Genbutsu, que eles chamam, né? Cara, eu sou o dono da Autopeças. Às vezes eu estou meio fora da operação. Vamos ficar na operação, vamos ver o que está acontecendo. Eu sou funcionário da Autopeças. Vamos ver o que está acontecendo. Quem está na operação sabe onde está pegando, né? E precisava ver de cima e falar, bom, está pegando aqui, como que eu faço para ajudar, né? Ir atrás de apoio. Quando a gente fala de sistema, como a gente está muito enraizado, veio desse conceito, que a gente colocou no nosso Unidos Auto Shop, e junto com essas redes que a gente está pegando, e centros automotivos pequenos, onde você mais aprende é centro automotivo pequeno, porque o cara é enxuto, ele tem uma pessoa, é ele que atende o cliente, às vezes é ele que arruma o carro, às vezes que ele pega a peça, é esse cara que precisa de otimização de processo, às vezes mais de sistema do que o cara maior, né? E a gente vê e fala, realmente faz a diferença. Tem uma conta, só para terminar, tem uma conta chamada TCO que eles usam, que na verdade é o retorno, né? Quanto eu ganho para fazer melhor minha gestão de estoque? E eu fiz um trabalho de TCC na época para a Toyota, quanto eu ganho para ter giro de estoque de 7 dias? Ó, eu tendo um giro de estoque de 7 dias, eu diminuo meu capital em X, então eu vou ganhar R$1.000 por mês. Quanto eu ganho fazendo agendamento ativo? Fazendo agendamento ativo, eu ganho mais isso. E você vê o valor que dá da diferença, somando gestão de estoque assertiva, agendamento de serviço, integração de venda, e não tinha venda online, hein? Não tinha venda online. E hoje nós já temos venda pela internet. Então vale a pena esse futuro que, respondendo agora para vocês, não é futuro, está aqui, está batendo. Na minha visão, eu acho que vai ficar. Vai ficar aquele cara do barro? Vai ficar, mas vai ganhar dinheiro, vai crescer. Quem entender isso, que, cara, eu tenho que ter uma gestão, eu tenho que ter, independente do meu tamanho, eu tenho que ter, porque se eu quiser crescer, é melhor você crescer organizado do que você ter que correr atrás depois. Tá? Então, isso aqui era só uma visão minha, queria agradecer a presença de vocês aqui. Uma boa feira para vocês, espero que vocês curtem bastante. Muito obrigado aí por escutar um monte de besteira aqui. Obrigadão, gente.